Mas, Carolina, como é que eu curo essa ferida do abandono? Como é que eu me abro para as relações sem esse medo tão grande de ser abandonada? Fica aqui comigo que até o final desse vídeo eu vou te contar qual é a antítese do abandono, qual é o bálsamo que você precisa trabalhar em você mesma para perder esse medo do abandono nas relações. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carolina Turboli, eu sou mentora de relacionamentos e de sexualidade. Eu vim aqui no YouTube toda semana trazer conteúdo relevante e gratuito para você. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações e deixa o seu joinha para o YouTube entender esse conteúdo como relevante e me ajudar a continuar produzindo conteúdo para você. Eu queria te contar primeiro de onde é que vem o abandono, né? Porque essa ferida todo mundo tem em alguma medida, mas ela tem um ponto de partida. E esse ponto de partida é principalmente desde o momento em que a gente nasce até ali o momento da amamentação. E por que essa ferida acontece? Gente, o bebê ele tem muitas necessidades e o ideal para o bebê seria que ele tivesse a atenção plena 100% do tempo ali da mãe dele, que a mãe dele não dormisse e estivesse ali focada, só dando amor, amor, amor 100% do tempo. Você já deve imaginar que isso não é possível. Ou seja, não tem como uma mãe ser perfeita a ponto de o bebê não sentir essa ferida do abandono. Então, no momento em que o bebê sente essa ferida do abandono, ele sente também a sensação de frustração das suas expectativas. Mas voltando um pouco antes, o primeiro momento onde essa ferida acontece é no momento de corte do cordão umbilical. Ali ele deixa de ser um com a mãe dele e ele passa a ser uma pessoa diferente da mãe. Então a gente tem o luto da perda da simbiose. E isso já é uma angústia de separação, que é uma sensação que a gente vai carregar durante toda a nossa vida. Mas eu queria que você percebesse como essa sensação de separação, ela é uma sensação contraditória, uma sensação paradoxal, porque na medida em que eu perco algo, porque eu deixo de ser um com a minha mãe, eu perco aquele sentimento de unidade com algo maior do que eu também ganho o benefício de ser algo individual, de ser algo que tem vontade própria, que tem independência e autonomia. Então percebe que o preço que eu pago para ter a minha independência e minha autonomia é o preço da separação, o preço da simbiose. Então, se somos todos um, né, em algum sentido, a gente está fazendo parte de um grande organismo que é o planeta Terra, o preço que eu pago de perder essa sensação de unidade é sentir essa sensação de liberdade, de autonomia. Então, essa é a primeira dica para a gente lidar com o abandono. A gente se beneficiar da parte boa do abandono, que é o fato de eu ser uma pessoa única, autônoma, independente, com vontade própria. Quando isso não parece uma vantagem, e aí a gente também já começa a entender por que essa ferida do abandono atinge mais as mulheres do que os homens. Isso não parece uma vantagem quando eu não me sinto independente, quando eu não me sinto autônoma, quando eu me sinto dependente. Então, eu, quando era bebê, eu era sim dependente da minha mãe. Porque se a minha mãe não me desse de mamar, se a minha mãe não me desse de comer, eu ia morrer. E mais do que isso, gente, você já deve saber que o bebê ele não precisa só dessa parte logística e fisiológica, ele precisa de fato de carinho e de atenção. Já teve aí experimentos, né, provando que o bebê ele morre sem essa atenção humana. Se for só uma atenção robótica ali, cumprindo essa função da alimentação, não é suficiente para o bebê. Então, de fato, você tem essa memória dentro do seu corpo físico que, se você não tiver essa atenção da sua mãe, você vai morrer. E aí, o que você faz? Você projeta isso nos seus relacionamentos afetivos. Então, no fundo, é como se aquela figura ali afetiva, ela tivesse, mais uma vez, podendo te dar a oportunidade desse resgate da simbiose que uma vez você teve com a sua mãe. Então, ao se fundir com essa figura ali afetiva, é como se você estivesse fazendo as pazes com essa angústia de separação que você viveu lá atrás. E é por isso que às vezes a gente dá uma regredida no amor. Eu não sei se você já passou por isso, se você já esteve nessa posição de não se permitir ser abandonada, ou se você já teve alguém passando por isso com você. Eu lembro exatamente de uma cena que eu tive, né, com uma companheira que eu tive que literalmente parecia que estava criança de novo, né? A pessoa não aceita e ela começa a se comportar como uma criança. Por quê? Porque ela está acessando ali uma memória do corpo dela que não é de agora.
Então, é natural que os relacionamentos afetivos, eles tragam à tona toda essa memória que a gente tem de uma outra altura. E é por isso que os relacionamentos afetivos, eles são tão desafiadores e tão deliciosos. E eu não canso de repetir que uma vez que você resolve os seus traumas afetivos sexuais, você desbloqueia todas as áreas da sua vida. Porque é no trauma afetivo sexual que você está reverberando todas as suas feridas de infância também. Então você começa a entender que é praticamente inevitável que você não tenha essa ferida do abandono, porque a sua mãe, ela não esteve ali 100% por você, porque ela era uma mulher, ela tinha outras coisas para fazer, ela tinha as próprias questões dela, e isso é tão perfeito que faz com que a gente lide com a frustração desde cedo. Você também já percebeu que a primeira vez que você sentiu a angústia de separação foi no corte do cordão umbilical, mas ao mesmo tempo que isso te possibilitou autonomia e liberdade. Dentro dos relacionamentos é a mesma coisa. Às vezes você está ali numa angústia de separação com a pessoa, mas uma vez que você rompe aquele cordão umbilical, você sente uma sensação de alívio, de liberdade, você passa a fazer coisas que você não estava fazendo antes, porque você estava ali presa naquela simbiose relacional e você acaba se redescobrindo nesse processo. Então, agora que você já entendeu mais ou menos de onde vem o abandono, como é que a gente lida com isso na prática? Em primeiro lugar, é muito importante que você passe a monitorar os momentos, os gatilhos que te dão essa sensação de abandono. Que às vezes pode ser momentos do cotidiano, quando alguém desliga o telefone com você, ou quando alguém desmarca algum compromisso com você. Monitore esses momentos para que quando eles aconteçam, você tenha noção se você está hiperreagindo por conta de feridas do passado, ou se realmente como que você pode lidar de uma forma mais realista com aquela situação. A outra coisa muito importante de fazer, a partir do momento em que você percebe que essa ferida do abandono ela é disfuncional, ela acaba te prejudicando, é buscar não se abandonar. Então, isso é um passo muito importante que a maioria das pessoas que tem ferida do abandono acaba fazendo. Como a pessoa ela quer criar essa sensação de simbiose, ela se sabota, se tornando uma pessoa dependente, seja emocionalmente, financeiramente e estruturalmente. Então, o melhor que você tem a fazer é cuidar das suas necessidades básicas, sabendo que agora você não é mais um bebê. Você consegue prover as suas necessidades. E é claro que nós somos interdependentes, mas ser adulto também significa saber pedir ajuda, saber delegar tarefas, saber fazer acordos, negociações que te beneficiem para que você tenha todas as suas necessidades básicas atendidas e para que todos os acordos sejam feitos de forma madura, transparente, e isso te deixe numa situação mais confortável. Ao se relacionar com pessoas com um vínculo mais seguro, você reconstrói os seus padrões de relacionamento e entende que estamos todos no mesmo barco. Todos nós temos feridas e assim eu tiro o outro desse lugar de idealização. No fundo, eu deixo de ver o outro como alguém maior do que eu, como alguém com mais capacidades e habilidades de prover do que eu, e passo a ter uma relação igualitária, onde eu posso ver o outro de igual para igual. Isso realmente constitui uma relação adulta, madura, saudável e que tem todo o potencial para ser extraordinário. Outra coisa muito importante é aprender a aproveitar a sua própria companhia, porque o abandono vem muito dessa sensação de que se o outro vai, eu fico incompleto, se o outro vai, eu fico vazio. Mas se eu curto a minha companhia, se eu tenho coisas que eu gosto de fazer quando eu estou sozinho, se eu tenho o hábito de ter diálogos saudáveis comigo mesma, eu já não me sinto sozinho a partir do momento que o outro se vai, porque eu sou uma boa companhia para mim mesma. E isso é uma forma até de evitar relacionamentos mais abusivos, porque eu passo a não aceitar qualquer coisa, não aceitar qualquer coisa em troca da minha solitude. Quando a minha solitude vale ouro, a companhia ela tem que valer mais do que eu já valho sozinha. E por último, compreender que é nesse abandono de situações, de pessoas, que eu tenho a oportunidade de vivenciar novas coisas. Ou seja, a vida é constituída de todo esse conjunto de momentos efêmeros e ela traz diversidade justamente porque o momento muda, o momento muda. E essa mudança de momento, de certa forma, é um abandono do momento anterior. Então, para que eu tenha uma riqueza de experiências, uma abundância de diversidade, eu preciso confiar que o seguinte momento também vai ser tão prazeroso quanto o anterior e, de certa forma, aprender a viver nesse fluxo, ou seja, sair desse apego a uma determinada situação ou pessoa
entender que eu estou num fluxo, vivendo sempre sensações diferentes, momentos diferentes, e é isso que acontece quando eu saio ali da barriga da minha mãe, corto o cordão umbilical para poder viver esse fluxo de experiências diferentes. Ter prazer nesse fluxo de experiências diferentes é a grande chave para que a gente se liberte do abandono. E eu falei lá no começo do vídeo que eu ia falar sobre um bálsamo para a gente lidar com o abandono. E o bálsamo é a confiança, justamente confiar no fluxo do universo, confiar que virão experiências melhores, confiar que eu terei novas oportunidades de viver as situações, confiar em mim mesma enquanto provedora das necessidades, confiar que eu vou conseguir dar conta, que eu vou conseguir pedir ajuda também se eu não der conta. Isso tudo vai te ajudar a lidar com essas sensações de abandono que todos nós temos, mais uma vez, todos nós estamos lidando com isso. Eu já atendo pessoas há mais de 10 anos e eu te garanto que eu nunca conheci ninguém que não tenha algum grau de ferida do abandono. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser conhecer o meu trabalho como mentora, eu vou deixar os links aqui embaixo. Eu tenho tanto mentorias individuais quanto cursos online na Hotmart. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada de independência e autonomia emocional. Até o próximo vídeo!